A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de lições bíblicas da editora CPD da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 4, Quando se vai a glória de Deus. Como resultado do pecado descrito no capítulo 8 e o juízo subsequente no capítulo 9, Deus se retira do seu templo, no seu próprio templo. A sua glória recua. Lembre-se do nome do Antigo Testamento, Icabode. No dia em que Eli e seus filhos morreram em desgraça nas mãos dos filisteus, uma das noras, esposa de Finéias, deu à luz e ao ver o bebê, ela chamou a criança de Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Porque a arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. É isso que o nome significa, sem glória. Ou melhor, onde está a glória? A glória de Deus forma o tema principal e o tema central do livro de Ezequiel. O livro começa com uma visão maravilhosa da glória de Deus, que é o chamado de Ezequiel. Foi a glória de Deus que prendeu o coração de Ezequiel e o mergulhou em um ministério muito difícil. A vida de Ezequiel é tomada com a missão de declarar a glória de Deus diante das maldades de Judá, porque o seu mal era tão grave que a glória do Senhor parte de seu templo, o lugar onde a glória residia. Duas outras ideias mostram no tema principal da glória em Ezequiel. O Senhor, ele é glorioso e toda a terra deve se curvar diante dele. O texto áureo nos diz assim: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19 e capítulo 11, versículo 22 ao 25. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer a você que é um novo inscrito nesse canal, que está nos dando um voto de confiança. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, sobre a glória de Deus. Subtópico 1, o significado de glória. Como muitas palavras hebraicas, a glória em hebraico é kavod. Tem mais de um significado. Kavod é um termo com implicações sociais e morais e deriva da palavra raiz para peso. Pode significar glória, honra, respeito, distinção e importância. Na escritura, vemos kavod mais frequentemente traduzido para a palavra em português glória. Inúmeras vezes ele aparece no mesmo sentido que no hebraico falado moderno. A palavra aparece na Bíblia judaica nada menos que 199 vezes. Às vezes, quando ouvimos a palavra glória, podemos pensar na fama conquistada no campo de batalha em um sentido patriótico. Podemos também pensar em glória em termos de beleza, especificamente em uma aplicação artística ou conservadora. Mas, biblicamente, kavod indica valor, o valor e resulta em louvor. A glória em hebraico deve ser vista como abundante em honra e reverência, quase até certo ponto que é aterrorizante. Êxodo 24:17 é um exemplo dessa glória aterrorizante. Agora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo devorador no topo da montanha, na visão do povo de Israel. Essa descrição de kavod, uma glória, serve como um sinal para a alma humana do respeito que Deus merece. Sua glória, também referida como a majestade de Deus, deve ativar uma resposta de reverência e louvor. As escrituras também demonstram que kavod
pode ser visto ou invisível. Deus revelou seu cavote, sua glória, a Moisés no deserto, na nuvem, no pilar do fogo e no Monte Sinai. Ele tangivelmente mostrou seu cavote em fornecer pão, maná do céu, água de uma rocha e muitas vitórias em batalha. Pouco antes de Nabucodonosor destruir o primeiro templo, Ezequiel viu a saída de Deus. Em Êxodo 40, versículo 34 e 35, a glória descrita também é tangivelmente sentida, está implícito como uma presença ativa e inevitável. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Assim como a glória de Deus encheu o templo quando ele foi dedicado, assim é hoje com os filhos de Deus. Às vezes a presença de Deus é visível, mas na maioria das vezes é sentida. Dar kavod é dar glória, respeito e atenção a alguém que é digno. Outra faceta interessante para a glória em hebraico kavod é que pode significar algo pesado. Pode ser tanto em um sentido positivo quanto negativo, usado literalmente e metaforicamente. O significado original de kavod são armamentos de batalha. Esse significado de armamento está ligado ao significado literal da raiz da palavra kavod, que é pesada, como armamentos são pesados. Por exemplo, no Salmo capítulo 3, versículo 3, kavod refere-se ao escudo de Deus, sua armadura de batalha. Eis que a palavra raiz do kavod é pesada e está ligada ao significado de armamento. Mas você, ó Senhor, é um escudo para mim, minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Pense nas armas que os soldados usavam em combate, na armadura, com aquelas na cabeça, à frente, enquanto se preparavam para o campo de batalha. Eles precisam de uma defesa forte e segura para protegê-los. Mas note, um entendimento da palavra hebraica kavod, em Êxodo 17, 12, descreve as mãos de Moisés como um sentido pesado, literalmente. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas, kavod. Então, mais uma vez, kavod pode significar peso literal, bem como figurativo no caso da presença de Deus no templo. Como explicado em comentários anteriores, os rabinos mais tarde designaram essa glória pelo termo de Shekinah, que é o que o povo mais conhece, que significa moradia e habitação. A palavra Shekinah é usada para descrever a presença de Deus. Esse termo não é bíblico, foi colocado posteriormente ao tempo bíblico e é uma palavra hebraica, mas o hebraico falado após o tempo bíblico. Finalmente, kavod e Shekinah diferem em um outro aspecto também. Kavod ou kabod pode ser visto ou invisíveis. Deus mostrou o seu kavod, a sua glória a Moisés no deserto, numa nuvem, numa coluna de fogo no Monte Sinai. Mas Shekinah é o empoderamento físico de Deus. Acredita-se que Jesus seja a Shekinah, ou a carne de Deus, ou o seu lugar de moradia. Portanto, Shekinah, ao contrário de kavod, é sempre visto Jesus, que apareceu como Shekinah de Deus, deixou para trás seu kavod, a glória de Deus. Assim, pode-se dizer que Shekinah pode existir sem kavod, mas não ao contrário. Subtópico 2, a glória de Deus. A visão dos capítulos 8 e 9 continua no capítulo 10. Aqui temos uma lição de Deus de considerável importância para nós. Para continuarmos como povo escolhido de Deus, ele deve realmente habitar ou viver entre nós. O povo de Israel passou a entender isso após seu êxodo do Egito. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus instruiu Moisés: deixe-os fazer-me um santuário para que eu possa habitar entre eles.
Era a intenção de Deus naquela época que ele habitaria no meio das 12 tribos de Israel, no tabernáculo feito de pele de cabra. E sua presença era evidente na coluna de nuvem, iluminado pela glória divina que preenche o tabernáculo. A glória de Deus mais tarde veio a habitar no templo construído por Salomão após sua oração fervorosa e humilde. Deus escolheu permitir, né, que sua presença novamente evidente através do brilho da luz e do esplendor da sua glória permanecesse templos por séculos. No entanto, depois que os judeus provaram sua determinação em continuar em falsa idolatria e adoração à presença de Deus, eventualmente deixou o templo de Jerusalém antes de seus saques e destruição pelo Babilônio. A expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel com presença de Deus. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Subtópico 1, o querubim e a nuvem. Ezequiel capítulo 10 começa com a imagem do querubim vivo carregando o trono de Deus. Deus dá a ordem ao homem de linho para reunir fogo entre os querubins e espalhá-los sobre a cidade de Jerusalém. Isso simboliza que Deus já julgou a cidade e deve ser punida e queimada, como quando Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre. No entanto, como vimos, a punição em Jerusalém é representativa da punição a acontecer a toda Israel. A descrição do querubim ocupa muito do capítulo 10 de Ezequiel, paralelamente ao material do capítulo 1. Ezequiel descreve o sistema de transporte do trono de Deus, quase exatamente como ele viu anteriormente. A glória ou a presença de Deus, então, começa a se mover. O passo a passo de Jerusalém está registrado para nós. À medida que a glória de Deus se movia do Santo dos Santos para o limiar ou entrada do templo, vemos que os querubins vivos ali carregando o trono móvel estavam esperando do lado de fora do templo, do lado sul. Toda a casa e o pátio estavam cheios de nuvem ao redor e luz e brilho. O juízo de Deus não pode ser distinguido da glória de Deus. A presença da glória de Deus exige pureza e purificação para produzir santidade. O fogo representava esse duplo caráter de purificação de Deus. O mesmo fogo de Deus que purificava a boca de Isaías trouxe destruição para Sodoma e Gomorra. Agora limparia a cidade em juízo. Segundo o julgamento do templo e de Jerusalém foi marcado pela partida de Deus. O aspecto mais grave do julgamento de Deus foi sua ausência entre seu povo. Claro, a presença de Deus nunca esteve confinada em templos. Em vez disso, o templo foi onde ele se tornou conhecido em bênção e recebeu a adoração de seu povo. Subtópico 2, a retirada da presença de Deus. Então, aparentemente, depois que Deus designou o homem de linho e os carrascos, os seus empregos, seus empenhos ali, ele deixou o limiar do templo e subiu seu trono no móvel acima do querubim, não retornando ao santo dos santos dentro do templo. O querubim pode ter se movido para encontrá-lo, como os vemos pairando com ele acima dele no portão leste do templo. Outro detalhe a notar é que onde as rodas são chamadas de roda, na versão da Bíblia King James, do versículo 13, outros traduzem a palavra aqui como galgal, significa roda que gira, turbilhão, movimento rápido, formando um redemoinho na superfície. O som das asas do querubins ficou muito alto quando o trono de Deus saiu do templo. Podia ser ouvido até mesmo no átrio exterior. Isso pode simbolizar Deus deixando Jerusalém de forma pública, tendo o fato percebido ou proclamado em voz alta. Deus tinha, de fato, falado da partida da sua glória com bastante antecedência. De volta ao Deuteronômio 31, ele havia avisado:
Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram antes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tenha feito, por se haverem tornado a outros deuses. Em todos esses avisos, incluindo em Ezequiel, devemos reconhecer que Deus não estava falando apenas sobre a antiga destruição que ele trouxe ao seu povo. Ele também estava falando sobre o futuro das nações de hoje e de nós individualmente. Todos nós temos uma escolha diante de Deus, de sermos fiéis a Deus ou rejeitá-lo. O apóstolo Paulo ensinou que o maior ministério de todos os tempos é Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus Cristo vivendo em nós, através de seu Espírito, é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode experimentar nesta vida. No entanto, uma das principais lições de Ezequiel é que Deus fica apenas onde ele é procurado e obedecido. Isso é verdade, porque para as nações isso é verdade, para as comunidades da igreja isso é verdade, e para cada indivíduo isso é uma grande verdade. Subtópico 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O portão leste é provavelmente o chamado de portões da justiça, e o portão do Senhor, do Salmo 118, versículo 19 ao 20. E as portas eternas, dos Salmos 24, versículos 7 e 9. É chamado de portão do sol, em uma passagem talmúdica, porque o sol brilhava, né? Brilharia através dele pela manhã. Também através desse portão, tradicionalmente, entrava o rei e a arca nas procissões sagradas. No próximo capítulo veremos que quando a glória de Deus deixar o templo através do portão leste, ele segue para a montanha, no lado leste de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Depois que ele presumivelmente sobe para o céu. Esse caminho é o oposto do que Jesus Cristo tomará quando ele retornar à terra no poder e glória no futuro. Pois nesse momento, ele primeiro descerá ao Monte das Oliveiras e algum tempo depois, após a construção do templo milenar, entrará em Jerusalém através do portão leste, acompanhado pela glória de Deus. De fato, um tema principal nessa visão e em todo o livro de Ezequiel é a partida e o eventual retorno da glória de Deus a Jerusalém. Deus se retirando nunca é o que ele quer. São as pessoas que forçam a ele sempre que seu lugar de moradia seja uma pessoa, uma igreja ou organização religiosa, ou uma nação inteira, está cheio de objetos de falsa adoração ou ídolos, não há mais espaço para ele. A retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Tópico 3. Sobre o segundo templo, subtópico 1, o segundo templo. Após o fim dos 70 anos de cativeiro babilônico, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém pelo rei persa Ciro e reconstruir o templo. O templo de Zorobabel foi o segundo templo construído em Jerusalém após o cativeiro babilônico. A construção do templo de Zorobabel não foi fácil e teve que lidar com muitas dificuldades. Na verdade, o trabalho começou, mas logo depois parou por causa da grande oposição. No entanto, em Esdras, capítulo 5, podemos ler sobre como Zorobabel recomeça a construção do templo após cerca de 16 anos de paralisação. Durante o período em que Zorobabel reiniciou a construção do segundo templo, Deus levantou profetas que carregavam sua mensagem de exortação e encorajamento ao povo e aos seus líderes. Ageu e Zacarias eram esses profetas.
Mesmo quando o segundo templo foi reconstruído em seu lugar, após o retorno do exílio judeu, a glória de Deus não o ocupou. Além disso, não há resíduo da glória cintilante, luminosa, ocupando novamente aquele edifício, aquele terreno. Mas a grande importância do templo de Zorobabel foi seu significado cristológico. Ao contrário do templo de Salomão, o templo de Zorobabel não abrigava a Arca da Aliança, que acabou desaparecendo durante o tempo do exílio. Mas, quando o segundo templo foi construído, embora uma grande dedicação tenha sido feita, não se diz que a glória de Deus encheu o templo como tinha na dedicação do primeiro templo. No entanto, ainda Deus havia prometido que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Sem dúvida, esta foi uma promessa messiânica que encontrou sua plena e final realização na pessoa de Jesus Cristo. Deus encarnou, entrou pelas portas daquele templo reformado por Herodes. E na época da sua morte no Calvário, era o véu daquele templo que era rasgado de cima a baixo, indicando que agora, através dos méritos de Cristo, os redimidos têm acesso ao santuário celestial. Subtópico 2, o templo de Herodes. O templo de Herodes, que no caso fez uma reforma, né, com ampliação no que já existia, embora o magnífico, não tinha a arca da aliança e o fogo de Deus necessário para fazer o serviço ali para a presença de Deus. Deus não estava lá. Ele pretendia que fosse uma casa de oração, mas foi transformada em um covil de ladrões. O rei Herodes entendeu a prioridade do templo. É por isso que ele lançou um projeto de restauração maciça que começou cerca de 16 anos antes do nascimento de Cristo. Um projeto que ainda estava em andamento no tempo de Cristo. Partes dessa construção ainda podem ser vistas no lado ocidental, o Muro das Lamentações no lado oriental. Escavações recentes descobriram uma escadaria que levava às portas do lado sul e blocos de pedra entalhadas dos parapeitos e colunas. O templo era onde os sacerdotes mantinham a relação de Israel com Deus todos os dias. 3 vezes por ano, as pessoas viajavam ao templo para celebrar suas identidade como povo de Deus, a Páscoa, o Pentecostes e tabernáculos. Os próprios discípulos de Jesus pensavam que as pedras do templo estavam em uma classificação própria e o templo era incomparável. Subtópico 3, a presença do Filho de Deus. Bom, nesse tempo, nessa época que existia esse templo, da construção do templo de Herodes, então, séculos depois, os pastores viram a glória aparecerem no céu quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador. De fato, a vinda de Cristo em carne e osso foi a essência, né? Deus vindo morar com seres humanos. E depois de sua morte e ressurreição, o faria novamente através do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus caminhou pela terra, ele era o verdadeiro templo. Ele tinha claramente, você vê isso claramente no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Claramente ele estava se referindo ao templo de seu corpo, um conceito que era revolucionário na época. Mais tarde, Estevão proclamou a verdade de Deus, que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Como explicou o apóstolo Paulo, o templo de Deus agora é sua igreja, o povo em que ele habita através do Espírito Santo. E a doação inicial do Espírito à igreja foi acompanhada pelos sinais milagrosos de vento e fogo que lembram a glória da visão de Ezequiel. Na noite anterior à sua morte, Jesus repassou algumas diretrizes muito importantes para Deus, habitando em seu povo através do Espírito Santo. Se alguém me ama, ele manterá a minha palavra, e meu Pai o amará, e iremos até ele, e faremos nossa casa com ele. Observe que para que o Pai e Jesus Cristo habitem em uma pessoa,
essa pessoa deve estar obedecendo as palavras de Cristo. O apóstolo Paulo repete essencialmente o mesmo princípio em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Para vocês são templo do Deus vivo, como Deus disse, eu vou habitar neles e caminhar entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não toque no que é impuro e eu vou recebê-lo. Deus habitando entre um povo ou no coração e mente de uma pessoa está condicionado a que as pessoas sejam submissas e obedientes a Deus. A presença de qualquer ídolo ou adoração impura fará com que Deus retire sua presença. Esta é uma das lições mais importantes que Deus está usando, Ezequiel, para nos ensinar neste capítulo. Não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tinha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus a trouxe ao ministrar no templo. Tópico 4. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Subtópico 1. Explicação teológica. Assim como Jesus foi visto no tabernáculo, Jesus também foi visto no templo. Muitas das mesmas coisas encontradas no tabernáculo também foram encontradas no templo, embora às vezes em uma escala maior, já que o templo era maior. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 6, diz assim: quero dizer algo maior do que o templo está aqui. O que ele quis dizer com isso? O que em toda a Judéia poderia ser maior do que o templo? O significado do templo era a pessoa que vivia lá. No mundo contaminado, era um espaço sagrado, reservado para o seu soberano celestial, viver entre eles. O próprio significado de Israel deriva, né, de Deus vivendo entre eles. De certa forma, Israel era a casa de Deus. Isso ficou claro durante os 70 anos no exílio, quando não havia templo. Ezequiel profetizou um templo restaurado, a presença divina que definiu o seu povo. Sua identidade seria o Senhor estar lá. Quando Jesus disse aos governantes galileanos que algo maior do que o templo estava aqui, ele estava pedindo-lhes que aceitassem isso. Ele é descendente de Davi, ungido para restaurar o reinado do céu na terra. Ele está limpando o povo de Deus. Então a presença divina é restaurada na terra através dele. Jesus é o governante ungido, que restaura tanto o reinado de Deus quanto a presença de Deus. Algo maior do que o templo está aqui. O reinado e a presença daquele que o templo só poderia representar, o próprio Jesus Cristo. Subtópico 2. O fim do templo. Quando Jesus tabernaculou na terra, seu corpo físico visível era parte de sua natureza humana. Sua natureza eterna, invisível, a palavra, sempre foi divina. Sua divindade não é definida por sua natureza humana. Assim como o templo de Jerusalém foi destruído, o corpo humano de Jesus foi crucificado e morto. Na verdade, Jesus profetizou sua morte e ressurreição e descreveu seu corpo como o templo. Jesus respondeu-lhes: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: levou 46 anos para construir esse templo e você vai criá-lo em 3 dias? Mas ele estava falando sobre o templo de seu corpo, quando, portanto, ele foi ressuscitado dos mortos. Seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e eles acreditaram nas escrituras e na palavra que Jesus tinha falado. O Evangelho de João registra que Jesus limpou o templo no início do seu ministério, como um símbolo de que ele veio no poder e com autoridade. E Jesus usou essa ocasião para ensinar sobre sua eventual morte e ressurreição dos mortos. Após essa limpeza do templo, os judeus pediram a Jesus um sinal de sua autoridade. Jesus disse que ele era o templo.
ele disse que seu corpo seria destruído e levantado novamente em 3 dias. Em João capítulo 2, versículo 19, Jesus respondeu e disse a eles: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus pensavam que ele estava se referindo ao tempo de Herodes, mas ele estava se referindo a si mesmo e sua morte na cruz e na ressurreição. Em João capítulo 2, versículo 21, mas ele falou do templo do seu corpo. Portanto, não só Jesus é identificado como templo, porque ele está assumindo o papel do sistema de sacrifício, mas ele também é agora, em vez do templo, um lugar único na terra, onde a presença reveladora de Deus está localizada. Deus está manifestando a sua gloriosa presença em Jesus de uma forma maior do que jamais se manifestou em sua estrutura física do templo. A perda dos templos foi significativa para os israelitas, pois perderam um lugar literal onde adoravam a Deus e onde estava a sua presença. E também perderam o lugar onde traziam sacrifício por seus pecados, impedindo-os, portanto, de serem expiados os seus pecados. Subtópico 3. A presença de Deus hoje. Os cristãos representam o templo aqui na terra hoje, pois os nossos corpos são um templo do Espírito Santo. Assim como os templos originais eram sagrados e deveriam ser tratados com respeito, nós, como cristãos, precisamos manter adequadamente nossos corpos e não nos poluirmos para não poluir o templo de Deus. Jesus limpou o templo e precisamos nos purificar, não pecando e confessando nossos pecados quando o fazemos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No Éden, era uma espécie de templo onde Deus viveu abertamente entre os humanos no início. Não havia necessidade de um espaço dedicado ao templo sagrado, porque o mundo não estava contaminado. Essa imagem original é restaurada no final, quando Deus limpar o mundo como seu reino restaurado pelo Cordeiro. Deus estará presente, não em um pequeno espaço sagrado, mas em toda a criação. Eu não vi um templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Para concluir, afinal, seu nome é zeloso e ele não compartilhará sua glória com o outro. Satanás organizou a sociedade para que Deus seja exprimido. Agora não temos tempo para ele. Cristo ilustrou isso na parábola do semeador com as novas plantas sendo sufocadas pelos espinhos. Como indivíduos, muitas vezes, enchemos nossas vidas de pressão econômica, entretenimento constante e várias atividades. E então nos perguntamos por que Deus não se manifesta verdadeiramente e trabalha em nossas vidas. O livro de Hebreus nos adverte para não negligenciar uma salvação tão grande como a que nos foi oferecida. Mas às vezes chegamos à conclusão de que estamos fazendo exatamente isso. Como Paulo disse a todos nós, é hora de acordar do sono. Que estudar a mensagem de Deus através de Ezequiel nos ajude a fazer exatamente isso. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.